Olá, então estamos no nosso terceiro encontro deste curso de atualização promovido pela Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, sobre as repercussões jurídicas da pandemia do coronavírus sobre as obrigações. E nesse encontro especificamente, essas repercussões no tocante às relações de consumo e, portanto, ao direito do consumidor. Nos encontros anteriores, examinamos em termos gerais a repercussão nas obrigações e contratos no seu regime geral, especialmente do Código Civil. Em seguida, a questão pertinente à responsabilidade civil do Estado, né, e o seu lugar nestas questões relativas à pandemia do coronavírus e hoje, então, especificamente em relação aos direitos do consumidor. É sabido e estamos vivendo a circunstância de que, por conta da pandemia, há toda uma série de impossibilidade de cumprimentos. Né? Impossibilidade de cumprimento de obrigações celebradas antes da decretação da emergência, né? No caso hoje já do estado de calamidade, reconhecido pelo Congresso Nacional, e também, além desta impossibilidade, já falamos, né, uma incerteza mesmo em relação ao próprio cumprimento das prestações no futuro, ou seja, aquelas prestações cujo ajuste, né, cuja celebração dos contratos se deu ainda antes das situações todas trazidas pela pandemia, das interdições das atividades econômicas, né, mas cujo cumprimento dessas prestações se dão no futuro, né, o cumprimento diferido no tempo. Nas relações de consumo, isso também se faz sentir num universo enorme de relações, né, diretamente atingidas, né, seja especialmente no âmbito da prestação de serviços aos consumidores, né, e aqui para exemplificativamente trazer, né, desde serviços de ensino privado, né, o ensino particular, né, cujas atividades estão interrompidas, e se põe em discussão, por exemplo, a questão relativa à própria prestação, modificação do objeto da prestação, ou do modo de execução da prestação, que é justamente naquelas situações onde é possível prestação de serviços à distância, né, o ensino à distância, a introdução do ensino à distância, naquilo que até o advento da suspensão das atividades era realizado por intermédio do ensino presencial, até situações em que esse ensino à distância não é possível, ou ainda assim é possível de uma forma mais precária, como é o caso do ensino infantil. E essas circunstâncias todas gerando pretensões, ainda não deduzidas em juízo, mas que possivelmente poderão vir a ser, né, em relação ao próprio abatimento do valor de mensalidades. Para dar um exemplo, um segundo exemplo típico do direito do consumidor e de contratos de consumo, o contrato de transporte aéreo, né, onde, por conta justamente da impossibilidade, né, pelo cancelamento de voos, pela impossibilidade de chegada ao destino pelo fechamento de fronteiras, ou ainda pela própria incerteza quanto à conveniência, né, e a utilidade do transporte no momento da sua execução futura, há um universo de situações de cancelamentos, né, de contratos, de voos, no caso, né, e, portanto, o interesse e a pretensão de consumidores na resolução destes contratos. Tá? Da mesma maneira, isso ocorre em um universo variado de relações jurídicas, desde os serviços turísticos em geral, serviços de cultura e lazer, cancelamentos de eventos, cancelamentos de reservas em hotéis e por aí adiante. Uma série de situações que coloca em destaque, né, o direito do consumidor e a própria aplicação do Código de Defesa do Consumidor, planos de saúde, da mesma maneira, né, a questão relativa à prestação dos serviços de saúde e à reorientação por força
das medidas da autoridade sanitária, né, da autoridade de saúde, em relação a procedimentos que já estavam ajustados, já estavam agendados e que precisam ser remarcados ou são cancelados, nas cirurgias eletivas, para dar um exemplo típico, ou ainda tratamentos de saúde que são reordenados frente à emergência sanitária e às determinações da autoridade de saúde. Tudo isso coloca as relações de consumo em destaque e desafia a própria aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos, né, e já tratamos, inclusive, neste curso, né, que, de um modo geral, né, o reconhecimento da pandemia, né, e das suas repercussões jurídicas, pelo fato, né, de ser uma situação a qual as partes contratantes, seja o consumidor, seja o próprio fornecedor, não têm como evitar ou impedir, portanto, são consequências inevitáveis, né, ela se amolda rigorosamente àquele conceito estabelecido no artigo 393 do Código Civil, mas que antes de ser um conceito legislado, é um conceito consagrado na doutrina brasileira, né, na tradição do direito privado de um modo geral, que é o conceito de caso fortuito de força maior. Justamente nos termos do parágrafo único do 393, aqueles eventos que o consumidor não pode, que o devedor não pode evitar ou impedir. Isso dá causa, de novo, né, segundo as regras gerais, a possibilidade de resolução sem culpa do devedor, portanto, resolução essa cujo efeito é o retorno ao estado anterior. Aqui, portanto, né, uma primeira distinção importante diz respeito ao próprio lugar do caso fortuito ou de força maior, no regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sabemos, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele organizou, né, dois grandes regimes de responsabilidade do fornecedor. Esses regimes de responsabilidade são aqueles presentes dos artigos 12, né, a 14 do Código, que é o chamado regime de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, também conhecido como responsabilidade por acidentes de consumo, e o regime de responsabilidade previsto dos artigos 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor, que é o regime de responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, né, conhecido, né, também uma especialização do próprio regime de vícios geral, né, do Código Civil. Esse regime primeiro, do 12 ao 14, do fato do produto ou do serviço, ou dos acidentes de consumo, é aquele regime de responsabilidade em razão de danos sofridos pelo consumidor. E esses danos, bem entendidos, danos sofridos ou causados à sua integridade. Tá? A sua integridade. Numa visão mais específica, mais restrita, a sua integridade psicofísica, né? Ou seja, danos à vida ou à saúde dos consumidores, né? Os danos decorrentes de produtos defeituosos, artigo 12, né? Danos decorrentes de serviços defeituosos, artigo 14. Esses danos decorrentes de produtos ou serviços defeituosos, essa noção de defeito, sabemos todos, é aquela que decorre justamente das situações em que o produto ou o serviço não oferecem a segurança que legitimamente dele se espera. Portanto, produtos ou serviços que deveriam ter um determinado padrão de segurança esperado, né, e que frustra esse padrão justamente ao causar danos aos consumidores e caracterizar por isso o defeito. Né? Nessas situações, né, há um regime de responsabilidade que é o regime que imputa ao fornecedor um dever de reparar danos, né, os danos causados pelo produto ou serviço defeituoso, e esse regime ele só é afastado segundo excludentes previstas, tanto no artigo 2 quanto no artigo 14. Essas excludentes, em geral, rompem, né, ou indicam o rompimento do nexo de causalidade entre a colocação do produto ou serviço no mercado
e o dano sofrido pelo consumidor. Tanto assim, né, se nós formos ver nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, né, quais são as hipóteses que excluem a responsabilidade do fornecedor? Justamente quando ele demonstre, né, que não colocou o produto no mercado, ou que não realizou a prestação de serviço, que não executou o serviço, portanto o dano não decorre de uma ação sua, tá? Ou também naquelas situações em que o dano decorre de um comportamento do próprio consumidor, um comportamento que faz com que ele, consumidor, se coloque em risco, a chamada culpa exclusiva do consumidor, ou fato exclusivo do consumidor, ou ainda a conduta de um terceiro, né? O fato exclusivo de um terceiro. Essas duas situações, né, tanto a demonstração de que não colocou o produto ou serviço no mercado, né, como também, né, a circunstância de que o consumidor ou um terceiro foi o causador do dano e não o próprio fornecedor ao colocar o produto ou serviço no mercado, né, exclui a sua responsabilidade. Assim também, né, como a demonstração concreta da ausência de defeito. Né, a demonstração concreta da ausência de defeito. Né, ou seja, há um produto ou um serviço que foi colocado no mercado, mas esse produto ou serviço não tinha defeito. Portanto, a causa de um eventual dano não é ou não pode ser imputada ao fornecedor. Porém, ao lado dessas circunstâncias, ao lado dessas situações que estão tipificadas, no caso do parágrafo 3º do artigo 12, no parágrafo 3º do artigo 14, né, situações tipificadas no Código como de exclusão de responsabilidade, a doutrina majoritária e a jurisprudência, de forma muito sólida, indica que também o caso fortuito ou de força maior, embora não relacionado à regra, também é hipótese de rompimento nexo de causalidade e, portanto, de afastamento da responsabilidade do fornecedor. Na atual circunstância, esse regime de responsabilidade, regra geral, não deve ser invocado. E não deve ser invocado justamente, de um lado, porque não há de se falar de danos aos consumidores, ou pelo menos nas situações mais comuns, de danos aos consumidores por produtos ou serviços defeituosos. Não é de defeito que aqui se trata. Né? No mais das vezes, as situações trazidas pela pandemia, causadas, né, pelas repercussões da pandemia, elas dão causa, na verdade, a um incumprimento dos contratos. E essa noção de incumprimento, ela é remetida no Código de Defesa do Consumidor muito mais, ou seguramente, ao regime dos vícios do produto ou do serviço. E por que isso? Porque nos vícios do produto ou do serviço, eu tenho justamente, no regime de responsabilidade por vícios, né, ele se caracteriza justamente pelo fato de o produto ou serviço ofertado pelo fornecedor não servir aos fins que legitimamente dele se esperam. Né? E, portanto, ao não atingir ou não servir aos fins que legitimamente dele se esperam, né, há aqui aquilo que se denomina, né, que consagrado está na doutrina e jurisprudência, como um vício, sobretudo, de adequação, ou seja, o produto ou serviço não cumpre um dever de adequação, não é adequado à finalidade que se espera dele. Tá? E nessa hipótese de responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, nós temos aí no artigo 18, no artigo 20, no 18 o vício do produto, de qualidade do produto, no 20 o vício do serviço, né? Nós temos a circunstância de que o fornecedor responderá, né, pelo vício do produto ou do serviço, e o conteúdo dessa responsabilidade, né, ele implica numa obrigação alternativa à escolha do consumidor, qual seja, né, no artigo 18, né, há uma oportunidade do fornecedor de sanar o vício
e não sanando o vício no prazo de 30 dias, o consumidor possa escolher, né, ou a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga imediatamente, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, né, e o abatimento o abatimento proporcional do preço. No caso da restituição imediata da quantia paga, nós estamos falando, o código não usa essa expressão, mas é disso que se trata, há uma pretensão do consumidor de resolução do contrato. Olha, o contrato não foi cumprido, o produto não foi oferecido na forma como deveria ter sido, né, com as qualidades que deveria ter, né, e, portanto, há aqui a ideia de resolução, uma pretensão de resolução do consumidor e a restituição das quantias pagas monetariamente atualizadas. Né? E, por outro lado, né, também a escolha do consumidor a possibilidade de abatimento do preço. Olha, eu quero manter o contrato, eu quero manter o produto, o produto ainda tem alguma utilidade, embora não aquela que originalmente se esperava, e por isso eu pretendo obter um abatimento do preço ajustado, quer dizer, né, pela perda justamente, ainda que parcial, da qualidade ou da utilidade desse produto. Bem, em relação ao serviço, a mesma ideia, né, no artigo 20, né, as pretensões, a escolha do fornecedor, obrigações alternativas serão, né, a reexecução dos serviços, quando cabível, né, a restituição da quantia paga, a mesma ideia da pretensão de resolução. Olha, esse serviço não me é mais útil, né, e, portanto, porque veio com vício, né, não está adequado àquilo que estava ajustado, às expectativas legítimas ajustadas, ou o abatimento proporcional do preço. Pretensões que no regime do Código do Consumidor se estabelecem a escolha do consumidor. Do mesmo modo, né, embora não no regime de responsabilidade, mas mais adiante no próprio Código de Defesa do Consumidor em relação à oferta, e nós sabemos que a oferta nos contratos de consumo e no direito do consumidor ela tem um papel preponderante, a tutela da confiança gerada pela oferta, a regra matriz do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, né, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado, toda a informação, independente da sua formalização, né, terá, por consequência, no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, aquela que seria o que nós podemos tratar como uma sanção em sentido amplo, né, que é justamente a indicação de que, na hipótese, né, de haver recusa ao cumprimento da oferta, essa é a expressão do artigo 35 caput do Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, caberá ao consumidor, né, algumas pretensões também em caráter alternativo, ou seja, exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou rescindir o contrato, leia-se aqui, resolver o contrato, com direito à restituição a quantia paga, a quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, desses regimes de responsabilidades, se observe sempre a possibilidade, o reconhecimento de uma pretensão de reparação de perdas e danos pelo consumidor, se houver perdas e danos, portanto, se houver prejuízos indenizáveis em decorrência do descumprimento. Né? De outro lado, né, no regime dos vícios do produto ou do serviço, e aqui também se estende a própria noção esta do artigo 35 da recusa da oferta, nós podemos ter também a circunstância de que o consumidor sempre lhe será assegurado uma pretensão de resolução. Observe que essa pretensão de resolução do regime de vício é uma resolução por inadimplemento. Né? E aqui pouco importa se tratar de um inadimplemento culposo, vamos dizer assim, ou não. Né? Quer dizer, havendo descumprimento da oferta, nós perguntamos por quê. Né? Há possibilidade de resolução. Havendo vício do produto ou do serviço, nós perguntamos por quê. Né? Há possibilidade de resolução. É assegurada aos consumidores a resolução. Porém, na circunstância, em relação, né, às repercussões jurídicas da pandemia,
Uma consideração bastante razoável é dizer que o descumprimento ou não cumprimento da prestação, não cumprimento dos contratos, a não prestação do serviço ajustado, não se dá precisamente em decorrência de uma recusa do fornecedor. De novo, nós vamos remeter lá ao regime geral da responsabilidade pelo inadimplemento e indicar com alguma segurança de que a impossibilidade de cumprimento se dá por razões as quais, nesse caso, o nosso devedor, que seria o fornecedor, não pode evitar ou impedir. Não pode evitar ou impedir. Sendo uma impossibilidade sem culpa do devedor, e portanto aqui uma impossibilidade que decorre desse caso fortuito ou de força maior, mesmo essa noção, ou adequar-se a essa noção de vício, seguramente recusa não é, porque não há propriamente uma recusa, há uma impossibilidade, mas mesmo o regime do vício do produto ou do serviço, tal qual ele se estabelece, tal qual ele se configura no Código do Consumidor, no artigo 18 a 20, ele também não se amolda plenamente à regra, a situação fática da repercussão da pandemia. Não cumpro porque não posso, não é porque eu não cumpro porque não quero. Fundamentalmente essa ideia. Logo, não é de se cogitar necessariamente de uma ideia de responsabilidade do fornecedor, ou seja, ele não responderia só pelo inadimplemento por perdas e danos. Só pela violação do dever de prestação por perdas e danos. Não se perde de vista, entretanto, que o fornecedor ou ao fornecedor não é apenas conferido o dever, o imputado, o dever principal de prestação. Ao fornecedor também se imputam deveres acessórios e deveres anexos, por força, que todos conhecemos, da eficácia da boa-fé objetiva, mas que no Código de Defesa do Consumidor, se observa, é uma boa-fé estrutural. Ela não decorre necessariamente do princípio, ao contrário, como grandes juristas já identificam desde sempre, desde o início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé no Código de Defesa do Consumidor ela é estrutural. Por quê? Porque ela acaba sendo concretizada em uma série de regras específicas previstas na legislação. Seja o dever de informar, conhecido, e que permeia todo o texto do Código de Defesa do Consumidor, sejam deveres acessórios de cooperação e de colaboração presentes no Código de Defesa do Consumidor, mas não apenas, presentes também em legislação especial. O exemplo muito citado é justamente no caso do transporte aéreo, não só do transporte em geral, pelas regras do contrato típico de transporte do Código Civil, mas no transporte aéreo por regras especiais, inclusive previstas na legislação regulatória, na normatização regulatória, notadamente a famosa Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, ao lado do dever de transportar da origem ao destino, há deveres acessórios que são típicas da obrigação de resultado que caracteriza o contrato de transporte, mas, sobretudo, também desse dever de consideração e de boa-fé próprios e que se corporificam no contrato de transporte pelo dever de assegurar, por exemplo, as pessoas que estejam fora da sua origem, do seu domicílio, alimentação, hospedagem e outros deveres de informação mesmo, para que reduzam, inclusive, os agravos decorrentes do descumprimento, ainda que um descumprimento não culposo, ou não imputável. Portanto, informações adequadas a tempo certo sobre a situação do transporte é um exemplo de um dever que se insere, embora não seja o dever principal de prestação, mas que deve ser cumprido, inclusive, para reduzir os danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento. Ocorre que no mercado de consumo nós temos percebido, especialmente nas últimas semanas, que essas situações todas de impossibilidade de cumprimento acabam assumindo
né, pelas dimensões do mercado brasileiro, pelas dimensões nos vários setores econômicos, os impactos nos vários setores econômicos da interdição, né, e da suspensão das atividades econômicas, iniciativas pontuais tomadas, né, sob a égide, sob a orientação anunciada de não inviabilizar para depois da crise, portanto, para depois que a situação se normalize, não inviabilizar a continuidade dessas atividades econômicas. E sobre isso se tem percebido, especialmente por parte da União, do governo federal, a edição, inclusive, de medidas provisórias, né, disciplinando matérias em setores específicos. Notadamente, vale dizer, a medida provisória 925, né, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia, né, e esta medida provisória, então, indicou, né, a possibilidade, no artigo 3º, né, da medida provisória 925, a indicação de um prazo maior, um prazo específico, melhor dizendo, para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas, fixando esse prazo em 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos da regulamentação vigente. Né? A ideia aqui, basicamente, é assegurando o direito de reembolso, apenas diferí-lo no tempo, ou seja, assegurando o direito de reembolso do consumidor, que é evidente, que é natural, que é óbvio, né, pela impossibilidade de cumprimento, a diferí-lo no tempo, ou seja, indicar que ele pode ser realizado em até 12 meses. Algum problema poderá haver no parágrafo 1º desse artigo, que indica, né, os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de 12 meses, contados da data do voo contratado. Aqui, na verdade, deve ser feita, né, uma interpretação conforme, né, da medida provisória, uma interpretação conforme, não é nem a Constituição, mas uma interpretação sistemática em relação às regras do Código de Defesa do Consumidor. Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais. Alto lá. Né? Só se cogita de penalidade contratual imputada ao consumidor se for ele que der causa a qualquer descumprimento. Não é disso que se trata a medida provisória. A medida provisória se trata justamente das hipóteses de impossibilidade de cumprimento por parte do transportador, que é o fornecedor, em razão justamente das consequências estabelecidas pela pandemia. Bom, se é impossibilidade de cumprimento pelo fornecedor em razão das consequências trazidas pela pandemia, naturalmente que não é de se cogitar de penalidades contratuais ao consumidor. Portanto, seria tampouco de se cogitar, né, de isenção dessas penalidades, porque não se cogitaria dessas penalidades. Então, a interpretação aqui indicada deve-se ter, né, quer dizer, só isenta, ali diz o parágrafo 1º, os consumidores serão isentos por meio da aceitação de crédito. Não, né, os consumidores não se cogita de qualquer penalidade contratual na medida em que não for ele que deu causa à impossibilidade de cumprimento, né, ou à incerteza de cumprimento. Claro, essa regra tem utilidade se nós pensarmos em situações de passagens aéreas para voos futuros, né, e aí, portanto, contratos de transporte aéreo e a regra do parágrafo 2º é bem precisa, né? Firmados até 31 de dezembro de 2020, portanto, aquelas situações em que eu não tenho certeza sobre o cumprimento e posso não ter mais interesse, né, em relação ao cumprimento, não quero mais viajar esse ano, né, ou não tenho condições de mais viajar esse ano, embora tenha adquirido passagens, outros custos, outros compromissos, outros interesses me impedem de fazê-lo, né, ou retiram a utilidade de fazê-lo, né? Então, a regra de isenção do parágrafo 1º faz sentido em relação aos voos futuros, nos quais os consumidores tenham interesse ou na remarcação, né, e aí na remarcação a hipótese
de isenção de penalidade. Agora, na impossibilidade de cumprimento, né, não se cogita de penalidade contratual. Impossibilidade de cumprimento é causa de resolução, e causa de resolução, evidentemente, por regra geral, permite o retorno ao estado anterior, né? E aí não será uma medida provisória que vai indicar em sentido diverso, né? Uma lei, o retorno do estado anterior, é da natureza da resolução dos contratos, sobretudo, né? Porque aqui se põe em jogo também uma outra circunstância, que é justamente a circunstância dos efeitos mesmo da legislação ou da lei em relação a contratos futuros. Né? Claro que estamos aqui e podemos cogitar, né, de um regime excepcional, de circunstâncias excepcionais, para usar a expressão francesa, por ocasião do final da Primeira Guerra, né, a consagração da teoria da imprevisão, né, uma teoria das circunstâncias excepcionais, né, que poderão até modular os efeitos da Lei 9 em relação ao ato jurídico perfeito, né, portanto, os efeitos futuros do contrato e a lei podendo atingir e disciplinar esses efeitos futuros do contrato. Isso implica, entretanto, numa alteração da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, que consagra a ideia, por ser, né, a garantia da irretroatividade da lei em relação ao ato jurídico perfeito, né, uma garantia constitucional, indica uma retroatividade ampla, seja em relação às formalidades e, portanto, a validade do contrato, seja os efeitos futuros do contrato já celebrado. Diz a jurisprudência atual, né, ainda existente do Supremo Tribunal, indica, né, de uma impossibilidade de lei nova atingir efeitos futuros de contratos já celebrados. Agora, se considerarmos, se isso no futuro se identificar, né, como uma teoria de circunstâncias excepcionais e, portanto, num estado de calamidade reconhecido, a possibilidade de lei nova estabelecer efeitos transitórios, seja ela medida provisória convertida em lei, sejam leis específicas sobre a matéria, né, não é de se ignorar em relação ao direito do consumidor, mas aos contratos em geral, os efeitos típicos que são do conceito, que são da natureza das coisas, né? Os efeitos típicos de resolução. E os efeitos típicos de resolução, né, o efeito mais destacado da resolução é justamente o retorno ao estado anterior. E isto, né, me parece, não está completamente claro, né, no texto do artigo 3º da medida provisória 925. Mas, ao lado dela, uma outra medida provisória que foi editada muito recentemente, que é aquela que dispõe sobre o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo, cultura, em razão do estado de calamidade pública. Neste caso, né, de novo, a justificativa do presidente da República e do governo federal para a edição da medida provisória indica justamente um cuidado em relação a esse setor econômico, que é um setor importante, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista econômico e social, né, que é o setor cultural e o setor turístico, né? E por conta disso, esta medida provisória vai prever no seu artigo 2º, né, a indicação de que o cancelamento de serviços de reservas e de eventos, incluindo shows e espetáculos, o prestador de serviço ou sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas ou dos eventos cancelados, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, ou outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Esta regra é uma regra que está também estendida a cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet e prestadores de serviços turísticos, sociedades empresárias envolvidas na prestação de serviços turísticos. Aqui, me parece, andou muito mal o presidente da República, o governo federal, quem editou a medida provisória,
né, porque, na verdade, está suprimindo do consumidor o direito à restituição do valor pago. Observem, nós estamos falando, nesse caso, de shows, né, e, portanto, de valores que até de alguma expressão, mas ainda assim muito específicos, né, mas estamos falando também de eventos culturais, etc., mas estamos falando também de serviços turísticos, portanto, reservas de hotéis de grande valor, excursões, né, de valor expressivo, e aqui, observem, por medida provisória, se suprimindo o direito de reembolso do valor pago na impossibilidade de cumprimento. Na impossibilidade de cumprimento. Aqui, me parece, há um defeito gravíssimo do ponto de vista conceitual, né? Porque, havendo resolução, né, há, evidentemente, o direito ao reembolso. Até se pode cogitar, numa situação, de novo, de circunstâncias excepcionais, de diferir esse reembolso do tempo. Olha, o valor foi pago, é um valor elevado, é preciso ter cuidado com o setor econômico, portanto, uma regra que, tomadas os cuidados anteriores, especialmente em relação à eficácia, à retroatividade da norma, né, mas ainda assim se cogitando, você estabeleceu uma regra de diferimento, mas não simplesmente um impedimento ao reembolso, né, uma restrição absoluta à restituição de quantias já pagas pelos consumidores por serviços que não serão prestados. Que não serão prestados. Mas poderá haver uma alternativa de prestação do futuro. Muito que bem, mas essa alternativa pode ser do interesse ou não do consumidor, pode ser da possibilidade ou não de fruição do consumidor, e por isso mesmo a regra de resolução, uma regra de impossibilidade, né, que leva à restituição do estado anterior e, portanto, ao reembolso. Uma regra como esta, que impede o reembolso do que foi pago em relação ao serviço que não foi prestado, impede. Nós estamos aqui a cogitar, inclusive, de uma inconstitucionalidade, né, por força da violação do próprio direito de propriedade. Eu paguei, não recebi, quero o dinheiro de volta. Né? Independente da causa. Né? Eu posso até diferir, insisto, mas não simplesmente restringir. Aqui é uma violação clara do direito de propriedade, né, o direito fundamental de propriedade, uma garantia constitucional. Né? E, de outro lado, né, peca enormemente esta regra em razão do disposto no artigo 5º, que aí, afora o seu conteúdo, né, a falta de técnica legislativa aqui é quase grosseira, se me permitem a expressão até mais forte, mas que os senhores, lendo a regra, vão certamente concordar. Estabelece o artigo 5º da medida provisória 948. As relações de consumo regidas por essa medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades nos termos do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou de força maior. Não, seguramente não são as relações de consumo. Seguramente do que se está a tratar, evidentemente, é das consequências decorrentes da pandemia, das consequências decorrentes do estado de calamidade, caracterizam a hipótese de caso fortuito ou de força maior. Bom, se caracterizam um caso fortuito ou força maior, com mais razão, dão causa à resolução e à restituição dos valores pagos. Não é isso que foi dito lá adiante. Se restringe isto, né? Se restringe este efeito típico do caso fortuito ou de força maior da impossibilidade de cumprimento. E não ensejam danos morais. Seguramente as relações de consumo não ensejam danos morais. Né? Mas ainda fazendo um esforço de interpretação, né, para, de alguma maneira, identificar o que quis dizer o legislador nesta matéria, né, as relações de consumo, ou os descumprimentos, ou o não cumprimento, inadimplemento não culposo, por caso fortuito ou de força maior, decorrente do estado de calamidade, não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades. Aqui observe. Uma regra legal, uma medida provisória menos ainda, mas uma lei que seja, excluir de início, a priori, né, a pretensão de danos morais, quaisquer que sejam dos consumidores, suprimindo, né, seja
do próprio consumidor, seja do Poder Judiciário, sobretudo, de identificar situações em que, porventura, exista um agravo à personalidade, dando ensejo à pretensão de danos morais, também, no nosso entendimento, se reveste de inconstitucionalidade. Quer dizer, a regra, há um reconhecimento constitucional, sabemos todos, né, da pretensão à reparação de danos morais. Excluir-se por medida provisória, por lei, né, na eventualidade de ser convertida esta medida provisória a reparabilidade desses danos, é algo que foge ao mínimo estabelecido, né, o mínimo que se tem de conhecimento das próprias normas constitucionais, que asseguram, no seu artigo 5º, inciso 5º, né, por entendimento consagrado no direito brasileiro, a reparabilidade dos danos morais. Pode até não haver responsabilidade por conta, justamente, de se tratar de uma impossibilidade sem culpa e, portanto, não imputável responsabilidade ao fornecedor. Agora, excluir-se de antemão pretensões de danos morais, né, me parece aqui também uma ofensa claríssima à Constituição. Andou muito mal, portanto, o presidente da República, nesse caso, né, na sua condição de legislador, nesta matéria, seja do ponto de vista técnico, que foge de qualquer técnica, seja do ponto de vista das opções adotadas, que contrariam claramente, né, seja regras da tradição e do conceito próprio da impossibilidade, das consequências da impossibilidade sem culpa e, portanto, da resolução e da restituição ao estado anterior, que é o efeito típico de resolução, seja mesmo a contrariedade a normas constitucionais. Ao lado destas duas regras, se discute hoje no Congresso Nacional, já tendo sido objeto de aprovação pelo Senado da República, né, um regime jurídico de transição, regras jurídicas de transição, em razão do estado de calamidade, né, aplicáveis a uma série de relações de direito privado, inclusive em matéria de contratos. Ao que tudo indica, e por isso tratamos do tema neste curso, se trata de um regime que deverá ser aprovado, ainda com alterações muito tópicas, né, mas um texto que deverá ser aprovado, já aprovado no Senado Federal, agora já na Câmara dos Deputados, né, e sobre relações de consumo. Aliás, o texto, de um modo geral, é um texto muito equilibrado, né, que foi objeto do trabalho de diversos juristas, né, sob coordenação do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, e em matéria de relações de consumo, apenas exclui, né, a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele artigo pertinente ao direito de arrependimento, né, conhecemos, lembramos todos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo relativo ao direito de arrependimento para as compras feitas fora do estabelecimento comercial, né, e essas compras feitas fora do estabelecimento comercial asseguram ao consumidor um direito de arrepender-se da contratação feita em até 7 dias da contratação. É um artigo que, por diversas razões, vem sido discutido nos últimos anos, né, do seu cabimento em situações diversas, em especial para as compras feitas por intermédio da internet, mas não pelo fato simplesmente de ser da internet, mas também do produto ou do serviço adquirido pela internet. Há discussões muito conhecidas e muito relevantes, né, sobre a chamada aquisição de bens digitais, né, e em relação a esses bens digitais, ou seja, bens que são contratados, adquiridos pela internet, que são fruídos também por meio digital, ou seja, né, são bens que não têm uma existência física, o consumidor uma vez adquire e já frui, por exemplo, um software, um serviço de entretenimento, de streaming, por aí afora, né, e nessas circunstâncias, por haver a possibilidade de fruição antes do prazo de 7 dias, né, permitir-se, como uma regra geral, o direito de arrependimento do consumidor dentro dos 7 dias permitiriam comportamentos oportunistas,
né, justamente comportamentos daqueles que adquiririam o produto, fruiriam o produto, se utilizariam dele, dentro do prazo de 7 dias e logo em seguida se arrependeriam para obter o valor do preço pago de volta, ou seja, a restituição do preço pago. Tudo isso dentro desse prazo de 7 dias. E por isso se discute muito, né, justamente o cabimento do prazo dos 7 dias, do direito de arrependimento, conceitualmente falando, nas compras feitas via comércio eletrônico. Ocorre que, em decorrência da interdição das atividades econômicas com medidas de polícia de enfrentamento da pandemia do coronavírus, houve um incremento extremamente significativo em todo o país de produtos e serviços contratados por intermédio do comércio eletrônico, ou à distância, grosso modo. Portanto, produtos ou serviços contratados fora do estabelecimento comercial. Né, os consumidores, respeitando as regras de distanciamento social, né, das suas próprias casas, das suas próprias residências, então contratam esse serviço e obtêm esse serviço sob a forma, esses produtos, mais às vezes, sob a forma de entrega domiciliar. Então, o contrato pela internet, o contrato por telefone, o contrato por rede social, não importa, né, e há apenas a entrega do produto no domicílio dos consumidores. Há uma compra aqui, portanto, fora do estabelecimento comercial. O que esse regime jurídico de transição faz em relação a esta regra? Ele indica, então, até 30 de outubro de 2020, essa regra é uma regra arbitrária que tem a ver com uma expectativa, talvez, do legislador em relação à manutenção, em maior ou menor grau, de restrições, né, a mobilidade das pessoas, né, ou até uma regra de segurança, né, que permita até um prazo razoável, né, a aplicação das normas várias que estão previstas nesse regime de transição. Né, até o dia 30 de outubro de 2020, então, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Então, aqui a regra foi extremamente concisa no sentido de impedir, né, este comportamento oportunista que fazia referência, que é possível, né, em relação a produtos de entrega domiciliar, de produtos perecíveis, e aqui vamos falar fundamentalmente de alimentos, né, sejam alimentos prontos, sejam alimentos in natura, né, entregues na casa dos consumidores, portanto, de entrega domiciliar, ou de consumo imediato, aí, portanto, refeições, sobretudo, né, próprias, e medicamentos, né, justamente para impedir comportamentos oportunistas. Aqui, essa regra me parece que deverá ser aprovada, segundo se sabe, né, bastante razoável, né, e que, portanto, aqui merece atenção e merece, digamos, apoio, né, por ser justamente especial dentro desse regime que estamos vivendo. Também merece atenção neste regime especial, que deve ser eventualmente aprovado, que o seu artigo 6º, ao tratar da resolução ou revisão dos contratos, né, indica que, no seu artigo 6º, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, caso for título de força maior, não terão efeitos retroativos. Né? Não terão efeitos retroativos. Significa dizer, né, de que a impossibilidade de cumprimento por força, né, da invocação do caso fortuito de força maior só se pode admitir desde o momento em que reconhecido o estado de pandemia, o estado de calamidade em decorrência da pandemia. Ou seja, aqui também o legislador está tendo cuidado nesse regime transitório, né, de evitar ou de impedir, de afastar comportamentos oportunistas. Ou seja, eu já não cumpri antes do reconhecimento da pandemia e passo a invocá-la, uma vez reconhecida a sua existência, como causa de descumprimento sem culpa. Mas, na verdade, é um descumprimento que já veio de antes
do reconhecimento do estado de calamidade. O legislador aqui andou muito bem, não está andando muito bem, ainda não é lei propriamente dito. E da mesma maneira, o artigo 7º indica que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, teoria da imprevisão, 478, 479, 480, que são as hipóteses de resolução por onerosidade excessiva ou de revisão por onerosidade excessiva, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. De novo, o que aqui está indicado é justamente que a pretensão de eventual revisão ou resolução dos contratos, ela, com fundamento no estado de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus, ela deve ter uma relação direta com a pandemia e com as medidas decorrentes da pandemia. Eventuais consequências outras, consequências terceiras, consequências indiretas, da pandemia, como será o caso, pode ser o caso, espera-se que não, do aumento da inflação, da variação cambial ou da desvalorização ou substituição do padrão monetário, estas não serão consideradas como imprevisão para efeito do reconhecimento da pretensão de revisão ou de resolução com fundamento no 317 ou no 478, teoria da imprevisão ou resolução por onerosidade excessiva previstas no Código Civil. Essas regras se transportam para o Código do Consumidor, sempre lembrando, entretanto, que o Código do Consumidor, nesta matéria, o seu artigo 6º, inciso 5º, observa lá regra especial que consagra no direito do consumidor a teoria da base do negócio jurídico. Agora, independentemente da teoria adotada, a teoria da quebra da base do negócio jurídico, que não exige a imprevisão, mas apenas a desproporção das prestações. Mas, independentemente da teoria adotada, o que se busca evitar neste projeto de lei, que deve, como disse, ser aprovado, seja na própria interpretação das regras do Código de Defesa do Consumidor, é naturalmente a proteção dos interesses legítimos do consumidor, mas, ao mesmo tempo, a prevenção a eventuais comportamentos oportunistas que busquem, em relação à pandemia ou em decorrência das repercussões jurídicas do estado de calamidade decorrente da pandemia, obter vantagens por descumprimento de deveres que deveriam ter sido observados ou que deixaram de ser observados mesmo antes do reconhecimento do estado de calamidade ou das repercussões concretas da pandemia entre nós. Dizendo isso, agradeço aos colegas, agradeço a oportunidade de estarmos juntos nestes 3 encontros e saúdo uma vez mais a iniciativa da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, na organização deste curso de atualização de um tema tão importante, tão atual, e que terá repercussão direta na atuação de magistrados, de advogados, de membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, de todos aqueles que atuam no direito brasileiro, que deve oferecer à sociedade brasileira, neste momento, regras que assegurem a justiça, mas também a estabilidade das relações jurídicas, olhando com um olhar que é próprio de todo o jurista, tais situações com a importância que elas merecem, entendendo que por trás dessas relações todas e dessas lições todas, o que há são pessoas com interesses legítimos e com dificuldades prementes numa situação de calamidade como a que nós estamos enfrentando, uma única, pelo menos da imensa maioria das pessoas, das gerações que hoje vivem entre nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.